Vou fazer aquela pergunta de sempre, se vocês estão visualizando o slide. Sim, estamos. Sim? Sim. Então, vamos lá. O módulo já está já quase no finalzinho, né? Esse mergulho aí. Hoje será a aula 29, né? A 29. E vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito dos complexos, porque a gente já falou dele, né, no início, mas hoje nós vamos aprofundar e vamos trazer uma dinâmica e conversar um pouco sobre os complexos. E, para iniciar, eu vou trazer aí uns apontamentos do Jung, né? E a gente sempre vai trazer para a visão da psicologia espírita, né? Como é que a doutrina espírita enxerga o ser humano, né? Todo esse processo que a gente está aí conversando. Então, o Jung, né? A benfeitora sempre vai fazer essa ponte com ele, com outros também, mas trazendo na visão da psicologia espírita. Então, vou trazer alguma informação do Jung, né? O título é O Poder Impulsionador. A gente já trouxe esse conceito, estou trazendo aqui novamente, acrescentando uma coisinha a mais. Ele nos diz assim para a gente: os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Todo mundo tem complexos. Eles tornam-se patológicos apenas quando pensamos não possuí-los, porque é então que eles nos possuem. Então, começando aí com essa parte, né? E o Jung nos traz para a gente refletir, fazendo esse resumo, depois a gente já vai entrar em outros assuntos, só para a gente lembrar, né, o que é o complexo. Na psicologia analítica, né, o Jung, ele via no inconsciente coletivo, vamos lembrar, né, ele olhava o inconsciente coletivo e ele ampliou a visão através desse inconsciente coletivo, e ele via dentro desse inconsciente coletivo vários arquétipos que a gente estudou. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente, só para a gente lembrar. E os complexos, ele dizia, estava no inconsciente pessoal, né? Então, os arquétipos estavam no coletivo e os complexos no inconsciente pessoal. Lógico, e a psicologia espírita, ela vai olhar o inconsciente coletivo como as vivências, né, de nós, seres espirituais, nesse processo evolutivo. Então, no inconsciente coletivo não está só os arquétipos na visão da psicologia espírita, né? Está todo o processo ali. Lógico, os arquétipos também vão estar lá, por eles são as estruturas fundantes ali, como diz Jung, né? Aquelas formas, eu trouxe essa visão que alguns analistas usam, né? Para possa ser preenchido o processo pelas nossas experiências. E aí, essas experiências que nós vamos estudar aí, elas vão trazendo para nós emoções, não é? Então, as experiências que a gente passa na vida, muitas delas vai trazer afeto, afetividade, né? E afeta o indivíduo. E aí nós falamos que as emoções, elas são neutras, não é? A gente comentou isso. Agora, o que está por trás da emoção e está alimentando ela, todo o contexto, tudo aquilo, que são os sentimentos, e a próxima aula a gente já vai entrar nos sentimentos primordiais, aí sim tem valores por trás, mas as emoções vai dar sabor, né? A gente conversou sobre isso, não é? Então, os complexos estão ligados exatamente à afetividade, às emoções, ao sabor da vida, tá bom? Então, quando a gente falar de complexos, vamos pensar isso. Luiz,
Isso está no inconsciente dessa vida. E em toda a trajetória espiritual do indivíduo, sim. Né? O Jung, ele não via assim. Ele via que os complexos estariam no inconsciente pessoal. Ele não era reencarnacionista, né, pessoal? Então, lógico, a visão dele ampliou o conhecimento e ajuda a fazer essa ponte, por isso a benfeitora vai fazer. Mas para nós, a gente não consegue separar assim como Jung separou. Ó, os arquétipos estão no inconsciente coletivo e os complexos no inconsciente pessoal. Não, tá tudo junto e misturado, né? Então a gente vai aprofundar aí nesse campo e vai ficar mais claro, tá bom? Denise, Oi, boa noite a todos. boa Você estava noite. falando da questão do afeto, né, da afetividade, tudo, e é interessante que quando a gente estuda, né, a pessoa tem o afeto vem de afetar, né, que quer dizer assim, a raiva, quando a pessoa possui raiva, quando a pessoa possui alegria, tudo isso tem a ver com afeto, né? É o que a gente confunde. Nossa, essa pessoa é tão afetuosa, tudo mais, mas o afeto vem de ser afetado por um sentimento, né? Por uma emoção. E não a pessoa exatamente amorosa. Ela pode até ser amorosa, mas ela pode também ter, né, a questão de raiva, sei lá, de impulsos, assim, né? De aquelas emoções que a gente considera negativa. Porque, eu estou falando isso porque eu lembrei agora de uma aula de psicologia que eu tive, que é exatamente isso, né? Quer dizer, assim, afeto vem de afetar-se por alguma coisa, né? Não significa só o lado positivo, né? Da questão, né? Do sentimento, da emoção. Legal, tá vendo? A aula é sempre feita com várias mentes, vários seres, né? Então, cada um vai dando a contribuição, e é isso mesmo, Denise. A gente for aí, nesse ponto, a Denise trouxe. Quando a gente for falar de complexos, né, vamos lembrar do afeto, das emoções. E a gente falou, todas as emoções vai afetar a gente. Agora a gente vai aprofundar o e está afetando. Aí a gente vai entrar na subjetividade, que são os sentimentos, né? E aí, hoje, o objetivo é esse, a gente entender esses complexos. E complexos, como ele falou, é um agrupamento. São aquelas emoções, são aquelas afetos mais fortes que a gente tem. Porque a gente tem muitos, mas aí a gente vai focar naqueles mais fortes, como ele falou, todo mundo tem. Todo mundo tem. Se eu falar assim, eu não tenho, aí ele diz, esse e diz que não tem, esse daí, o complexo, ou o afeto, ou a emoção mais forte, vai tomar ele, sem ele saber. Porque a gente vai estudar, e a gente vai perceber isso, esses complexos nos tomando, né? E quando a gente fala complexo, só uma ressalva para já entrar no assunto. Nesse nível a gente está, já ficou claro, o afeto não é o complexo, melhor dizendo, não é aquela coisa negativa, né? A gente já passou por essa fase. Fulano é complexado, ciclano é complexada, né? Como se fosse algo só negativo, né? Do outro. Ele tem um complexo de inferioridade, tem complexo de superioridade, e a gente vai usando as palavras sem entender. O importante é a gente entender, por isso essa aula a gente separou para aprofundar, para a gente tirar as dúvidas. Vai ficar dúvida ainda, Luiz? Com certeza, né? A gente não vai esgotar o assunto, até porque nós somos aprendizes. E vai ficar. Nas próximas, nos outros, a gente vai sempre voltando nesses temas, tá bom? E falando de temas, vamos continuar aí, por trás, ou melhor dizendo, cada complexo, ele nasce de um tema da vida, de uma experiência da vida. E quando a gente fala tema, isso só para a gente facilitar o entendimento, tá bom, pessoal? Não vamos levar ao pé da letra. Mas quando eu coloco assim, o tema paternidade, o tema maternidade, diz o E para mim. Então alguém vai falar assim, Luiz, maternidade para mim, eu vejo muito abandono, eu olho a maternidade
como algo muito doloroso, outros não, vão olhar a maternidade como algo assim, vai lembrar da mãe, a mãe fazia isso, o pai fazia aquilo outro da maternidade. Outros vão lembrar, não, minha mãe era assim, aquilo. Quando fala da maternidade, tem aquelas repulsas. Então, o tema é o mesmo, é o arquétipo, a estrutura. Agora, o complexo é a experiência arregada de emoção, de afetividade, isso é particular, individual. Lembra, eu dei o exemplo da forma, peguei aí o exemplo de um analista e deu esse exemplo, e todo é uma forma, um modelo de oração, por exemplo. Todo mundo vai fazer o bolo, o formato de oração. Agora, o sabor do bolo, né, a estrutura daquele bolo, se é macio, se for meio murchinho, né, solou o bolo. Aí é cada um, é a experiência, tá bom? Vamos devagarzinho, eu vou deixar vocês falarem, mas vamos entrar. Só trouxe aquela parte do Jung, a gente já tinha conversado, né, sobre ela. Então, eu fiz questão de relembrar de novo. O Jung sempre muito profundo, né, nas suas colocações aqui. Então, ele vai trazendo esse conceito. Vou trazer uma imagem, pessoal, só para ajudar, tá bom? Eu não tenho conhecimento, maestria dentro do campo de neurociência, mas é bom a gente sempre relacionar a questão da neurociência com a questão psíquica e principalmente da alma, né? E aí a gente entender. O que a ciência sabe hoje, Luiz? Sabe essa estrutura, a gente falou de amígdala, né? Não é até, né, alguém observou para mim assim, fora da aula, é claro, né? Às vezes pode confundir com as amígdalas, né? A gente tem as tonsilas, né? Não é essa não, né? É as amígdalas cerebrais. E a gente viu aí o doutor Daniel, um grande amigo, nos lembrou, elas ficam aí no lobo temporal, né, na parte medial aí. Então, cada lado do cérebro, ou melhor dizendo, do encéfalo, né, tem uma amígdala. E ela está muito ligada ao disparo de emoções, como medo, né, uma raiva, como o prazer, muitas emoções ligadas, né? E o hipocampo, essa outra área, eu vou pegar a melhor, né? E ó, essa área e o hipocampo, tá vendo? É o nome grego, né? E tinha um formato de um cavalo marinho, né? Então hoje se sabe, e ele é um dos mecanismos, lógico, não é só ele, né, pessoal? A mente é complexa, né? E para se manifestar através do físico, precisa de estruturas. E o hipocampo é uma dessas estruturas e ela é responsável pelo processamento das memórias, a gente chama assim, declarativas. Tá? Eu declaro, eu sei, né? Então, o meu nome, né, os conhecimentos que eu posso falar, né? A minha história de vida, então é separado assim, memórias episódicas que têm a ver com a questão autobiográfica, né, das minhas experiências de vida, e memória semântica de coisas que eu sei que não está ligada à minha biografia, à minha experiência, ali, o meu convívio relacional, né, como ego, como personalidade nesse mundo. Então, esses conhecimentos, o hipocampo registra. E aí, por que eu estou trazendo isso, Luiz? Porque experiências mostraram, e quando tira os hipocampos, né, e aconteceu isso em alguns processos cirúrgicos dos dois lados, né, do lobo temporal, o indivíduo não consegue guardar a lembrança ali do que viveu aí no momento, e chama memória anterógrada, né? Esses nomes complicados, eu estou falando aqui só para a gente registrar, ou seja, eu estou vivendo e conversando com vocês, o hipocampo está atuando uma amiga dela também, a questão emocional, e aí, se eu perco a parte do hipocampo, eu não lembro o que eu falei, o que eu vivi, em segundos ali, minutos, as coisas vão se apagando da memória, porque o hipocampo é uma área fundamental para registrar. E quando ele registra, aí vai por todo o órtex, né?
enfim, as memórias do passado, as memórias retrógradas, né? Aí já faz parte daí. Luiz, por que você está falando isso? Eu vou dar um ponto aí, e a gente vai entrar em assuntos, aí eu vou trazer a questão. É importante a gente relacionar o complexo com isso. Luiz, o complexo, ele precisa, para ele ser ativado, para vir para a consciência, ele precisa de memórias declarativas, memórias ali, o hipocampo e outras áreas são responsáveis? Não necessariamente. Ele vai precisar da memória emocional. E a memória emocional está ligada a outras áreas do cérebro. Isso é dividido. Vamos a exemplos. Teve pessoas que perdeu essas áreas do hipocampo, então elas não conseguiam guardar mais as memórias declarativas. Lembra? E a gente tem aquela curiosidade, vamos relacionar o processo de reencarnação. Quando a gente reencarna, quais são as memórias que se apagam em termos da memória do égua e do ser encarnado? Qual é as memórias? Das vidas passadas, dos episódios, em eu fui, eu fiz, né? Toda a memória, episódio, a semântica, é a memória declarativa. Elas se apagam, mas a gente não perde, só a gente não tem ali no o cérebro não consegue trazer. Mas tem experiências que a gente viveu e são carregadas de emoções, e essas emoções vêm e a gente não sabe por que a gente está agindo, porque uma coisa não está conectada diretamente à outra. Então, imagina eu passar por uma experiência e trouxe muito afeto de sofrimento para mim, de rejeição, né, de traição, né, de muitas experiências. E aí a vida me coloca numa experiência, e aí eu tenho uma repulsa e vem esses complexos, e eu não entendo por que está vindo, porque eu não tenho a memória dos episódios para me lembrar o porquê eu estou agindo daquela forma emocional, exageradamente emocional. Vocês estão entendendo? Então, experiências aí comprovaram isso, não da reencarnação em si, né? Mas pessoas tiraram áreas, né? A pessoa tinha problemas de convulsão, né? Então ficou muito conhecido esse episódio, mas antes desse episódio, um episódio anterior, com um suíço, também um médico suíço, era Parede, né? Eu não sei se falo o sobrenome dele assim, eu errei aí, peço perdão para envolver, mas esse médico, neurologista, um psicólogo, tinha uma pessoa nesse estágio, eles não sabiam a área do cérebro, então ainda a ciência não sabia. Antes da década vamos colocar, de 60, 70, né, no século XX, né, não tinha esse conhecimento. Isso foi bem no início do século XX. Então, esse médico fez uma experiência, eu já falei para vocês, né? Quando o paciente entrou na sala, ele colocou um alfinete na mão, lembra? E aí ele foi cumprimentar, furou a mão daquele paciente. E aí, depois, quando o paciente chegou novamente, não lembrava dele, não lembrava nada, ele não guardava as memórias. A gente chama anterógrada, né? E hoje sabe que o hipocampo é uma área muito fundamental para isso aconteça. E aí, mas ele não quis pegar na mão do médico, e ele não sabia o porquê. E aí o médico perguntei, não sabia, mas a memória emocional fez com que ele não pegasse na mão do médico. Então, são dois tipos de memória. Luiz, a gente vai falar hoje dessa memória emocional. Eu não estou falando da memória dos episódios, porque a gente gosta de ficar nos fatos. Ah, Luiz, mas eu só tenho essa repulsa, se eu tenho isso, é ligado a essa experiência de vida, isso, aquilo. Pô, legal, a gente precisa fazer essa análise. Mas vamos analisar agora a memória emocional e o sentimento que está por trás dela. Tá bom? Então, esse é o exercício que a gente vai fazer aí. Agora eu vou prosseguir, eu fiz todo esse ensaio aí, né? Para a gente mostrar, e mesmo aí, o encéfalo, vou chamar de encéfalo, e é o decodificador, ele é o transdutor da mente, isso
a gente é espiritualista, a gente acredita assim, o cérebro, ele traduz a mente e não ele cria a mente. A mente se manifesta através do cérebro. Então, mesmo para a mente se manifestar, o self se manifestar, precisa de compartimentos. Não se manifesta um todo assim. Então, um dos compartimentos, o hipocampo, é responsável por memórias declarativas. A amígdala é uma estrutura responsável por memórias emocionais. Eu estou dando o exemplo, mas é todo um sistema, tá bom, pessoal? Está interligado. Mas áreas ali, só para a gente entender como as leis são sábias, né? Se não, se fosse manifestasse tudo de uma vez, a gente não ia ter condição de controlar essa máquina, né? Eu falo a gente, o ego, né? Então, fazendo essa ressalva, vou trazer e agora essa nossa irmã, é uma junguiana, né? Quando eu falo em junguiana, pessoal, não é reencarnacionista, mas as palavras que usam têm tudo a ver com a psicologia espírita, né? Então, ela diz para nós aqui: se o complexo é tocado, reagimos de modo exageradamente emocional. Demonstramos uma superreação, porque não reagimos apenas à situação atual, mas sim a todas as situações semelhantes que tivemos no decorrer da vida. Olha, interessante. Vamos guardar isso, vamos comentar aí. Vamos devagarzinho aqui, né? A nossa aula, devagar, degrau por degrau. Se a gente olhar aquilo ali, ela fala no decorrer da vida, ela está falando dessa vida, ela não é reencarnacionista. Mas vamos pegar da vida do espírito, do self, do ser essencial. Quantas encarnações eu tive enquanto espírito e sou? Eu não sei. Eu sei em cada encarnação, dentro do reino hominal, vamos tirar os reinos para trás, senão confunde. Dentro do reino hominal, dos homens, dos seres humanos, nós tivemos várias personalidades. Nós estruturamos várias pessoas. E cada pessoa dessa tem uma história de vida, tem momentos, tem experiências, tem vivências, e marcaram de tal forma a experiência daquele indivíduo e registrou na memória de longo prazo, e para a memória acesa, ela precisa estar revestida de emoção, de afeto, de sentimento. Isso a ciência diz, não é eu que estou dizendo, e a espiritualidade também nos diz. Com a memória acesa, ela tem emoção, ela tem afeto. E o complexo, ela está muito acesa. Imagina se a gente tem muitos complexos. Temos, não? Tem coisas que a gente reage exageradamente. Eu sempre dou aquele exemplo, porque dentro da família é interessante. Eu tenho 2 filhos. Para um, eu tenho uma tolerância tremenda. Para o outro já tem uma ligação afetiva, no sentido assim de me irritar muito forte. E eu tenho muita preocupação com ele também. E isso me confunde, porque eu falo, eu amo os dois da mesma maneira. Mas se um deixar o copo aí, eu já quero matar ali, já fico impaciente com ele. Mas o outro não, eu tenho mais tolerância. Mas por que isso? Se eu amo os dois da mesma forma, mas um eu tenho uma ligação, eu não sei explicar. E aí, o que vocês acham? Dentro da doutrina e da psicologia espírita. Será que tem algumas vivências ali? E por trás daquelas vivências tem muito complexo para ser trabalhado, essas energias para ser equilibradas. Isso fica claro para nós ou não? Se quiser comentar alguém, ou se não quiser, eu prossigo. Né? Porque é importante, antes pode me interromper, tá bom? É importante a gente observar. Eu vou trazer agora, fiz de novo, né? Ela, vamos dizer assim, né? Ela arte, né? Eu não tenho outra palavra. Eu botei algumas artes aí para a gente ir falando, né? Vou prosseguir, vai ficar legal. Vou trazer aí, vocês vão falar. Vou ver aí se já chega na arte ou se tem mais um slide aqui.
E tem mais um só, é do Paul Ekman, para a gente entrar na nossa arte. Estou trazendo o Paul Ekman de novo, esse nosso colaborador e nosso trabalho, né? Então, ele diz: precisamos identificar nossos próprios gatilhos entes. Quando ele fala gatilhos entes, em outras palavras, ele está falando, o Jung falou dos complexos. E a doutrina vai falar das tendências, das inclinações, das paixões, né? Vai dando as palavras. E tem uma carga afetiva dentro de nós. E aí ele diz: entendeu e determina nossa capacidade de enfraquecê-los. Como é que a gente enfraquece isso, né, nessa visão dele? Como é que a gente equilibra isso, apazigua essas energias? Vou trazer agora os gatilhos entes aqui. Vou colocar só alguns temas, né? Ingratidão. Vou colocar outro tema: humilhação. Já falamos de todos esses, mas agora a gente vai fazer uma outra abordagem. Rejeição. Só coisas fáceis. Traição. Luiz, na vida espiritual, quando a gente fala espiritual, falando do self, nas experiências para o espírito, o self crescer, e o ego é um trabalhador do self, um servidor, nós precisamos passar por essas experiências para atingir aquilo que nós chamamos de perfeição, né? Precisamos. Então, isso só são experiências. E isso pode criar no psiquismo do indivíduo muitas coisas. Eu só relacionei algumas. Passando por provas como essa, pode criar dúvida sobre o próprio valor do indivíduo, o indivíduo ser traído, aí ele vai ter dúvida do próprio valor, vai entrar num processo ali de complexo de inferioridade, né? Dessa energia, se colocar, eu sou, né, ninguém me ama, sempre acontece isso comigo, uma rejeição pode acontecer isso também, ou o indivíduo pode endurecer sua conduta, porque essas experiências vai enrijecendo, ele vai desacreditando da confiança das relações humanas, começa a desacreditar dos indivíduos, não, todos me traem, o ser humano é assim, é esse animal ingrato. E aí pode criar várias experiências, mas pode criar experiências. Não, eu estou trazendo esse negócio de bem, do mal, coisa boa, coisa ruim, tá bom? É só para a gente, que a gente vive no mundo dual, né? Então a gente precisa de palavras para definir. Aí eu deixei de cores diferentes aí, mas todas essas experiências vai fazer o indivíduo crescer. Agora, essas experiências e em outra ou mais escurinhas, né? São experiências e a gente vai ficando ali, vai machucando mais até o indivíduo ir desprendendo disso. Agora, essas experiências os temas são os mesmos. Os temas são os mesmos. Pode criar situações diferentes no psiquismo. E vai depender do E. É dos temas? Não. Não, vai depender do indivíduo, ou seja, do ego, da pessoa, da personalidade, como é ela encara aquilo, como é que ela vive aquela experiência. Aí eu vou dar um ponto aqui para vocês comentarem, porque vai ter mais arte aí. Eu fiz duas artezinhas aqui. Vamos lá. Luiz, mas é difícil, né? Assim não, né? É dizer, eu vou passar por uma experiência de traição de amizade, eu não estou falando só traição amorosa, né, pessoal? Amorosa no sentido assim de relações, né? Das nossas experiências sexuais e tudo mais, né? Dos relacionamentos, não é isso, né? Dos casamentos, das relações amorosas. Não, é relação de amizade, é amorosa também, de afetividade, né? Então, eu vou ser traído, Luiz, e essa traição tem que despertar em mim valor para o ser humano, e eu aprenda a impor limite, eu entenda as minhas carências, não, vai gerar em mim outras coisas, né? Então, vamos conversar sobre isso. Valmir? Eu
Vou dar exemplo de mim mesmo, que falou, a traição, não traição amorosa, que isso eu não tive, graças a Deus, mas traição de amizade, de confiança, e eu entro numa dúvida extrema de tudo. Eu duvido de todo mundo, até hoje, eu duvido de todo mundo. Não consigo sair dessa, sabe? É Conheci. horrível, sabe? Eu acho que todo mundo vai fazer isso, todo mundo ao momento faz isso. E aí a gente acabei de ter umas duas amizades recentes e não sei se eu posso dominar a traição, mas se afastou, deixou de. E eu só agravou a minha dúvida, entendeu? É horrível isso, né? E eu sei que não é bom para a gente espiritualmente, a gente desacreditar das pessoas. A gente tem que partir da primícia de acreditar, né? É isso que a gente aprende no Espiritismo. E eu não consigo acreditar de primeira mão. E toda vez que a simpatia entra primeiro, eu consigo e, e volta a acontecer, aí volta a piorar, você entendeu? Toda essa é uma coisa, um mecanismo que eu pensei que é. Eu gosto de falar de mim, né? Porque falar no geral você que está falando, né? Então eu preciso trazer ela para mim. Então eu não sei se isso tem a ver, né? E é um E, gatilho, né? É um gatilho muito grande. Eu não sei se isso. Até minha própria mãe me traiu, você entendeu? entendi. Aí que Então, ficou. Aí me pegou mais na traição da minha mãe. eu Tá? Uma vou. traição de amizade, sabe? Por isso que eu fiquei agora, eu fiquei com essa certeza de que a nossa união aqui de pai e mãe simplesmente é para fazer nós aprendermos a amar. Mas mãe, eu acho que, né? Eu não tenho, me desculpe, muitos aqui vão pensar eu tô louco, eu vai a contra o meu pensamento, mas é a questão das experiências, né? Aí que eu percebi que ela pode ser uma pessoa muito inimiga minha, né? E que eu vim para amá-la, né? E infelizmente no final do, da vida que ela se mostrou talvez como realmente ela é, né? O espírito dela é, né? Ela não conseguiu esconder, ela escondeu por muito tempo ou eu me enganei por muito tempo, Entendi. sabe? Eu não sei se eu vou descobrir ainda e quando eu vou descobrir isso, né? Desculpa me estender, mas é uma coisa é um gatilho que me veio aqui e eu quis dividir com vocês. Não, muito rico, Romero, muito, porque Vamos a libertar. aula não, a aula é exatamente essa. Porque hoje nós estamos aprofundando dentro de um assunto e a gente vai mergulhar um pouquinho mais e depois a gente vai emergir, né? E é o despertar da consciência, vai ser outro módulo. Porque você está trazendo aí aspectos, a gente vai conversar. O que é o arquétipo, pessoal? O arquétipo é a estrutura e vai fundamentar e vai estruturar em somos. Agora, a forma isso vai sendo estruturado são as experiências que a gente vai passando. O Jung chamou de complexo, a gente vai colocar a questão do sentimento, das relações afetivas, a gente tem dentro daquele tema. Quando eu falo maternidade, todo mundo vai passar por esse tema na vida. Quando eu falo paternidade, todo mundo vai passar por esse tema na vida. Quando eu falo a questão gregária dos relacionamentos de amizade, de convivência na sociedade, todos vão passar. Isso são estruturas e vão fundamentar e consolidar em eu sou. Agora, a gente vai mudar o arquétipo? Não. O arquétipo não, as estruturas não. E a gente vai mudar, Luiz? Vai mudar também as provas, as experiências da vida e tudo mais? Também não. O que a gente vai mudar, então? A gente vai mudar as nossas reações, as nossas ações, a nossa visão sobre as provas da vida. Eu preciso mudar dentro de mim
para entender ela prova não cognitivamente só, mas do processo de desenvolvimento dos meus atributos divinos. Então, o Valmir falou, é muito profundo, Valmir, isso não é vergonha, e é assim, vergonha seria você não manifestar o que você sente. Então, a gente precisa manifestar o que a gente sente. Luiz, essa experiência de traição, para mim, eu fico sempre dentro desse polo. A experiência, para mim, traz para mim sempre desconfiança, traz para mim sempre aquele descrédito com o ser humano. Eu sempre tenho um pé atrás. Tudo bem. E aí, você, quando vai viver, você acha que isso é bom viver dessa forma? Não. Mas eu não consigo me entregar também. Mas não é isso que a vida está pedindo. É a vida, como Jesus falou para nós, né? Nós devemos ser mansos e prudentes. E é um mundo de provas e expiações. A gente não vai chegar e entregar o pescoço. Não, ninguém é maluco para isso. A gente precisa viver com prudência, precisa, mas a gente tem que entender o que e essas provas, o que essas situações estão convidando a eu mudar dentro de mim, controlar mais os limites dentro de mim. Como é que eu estou me entregando? Eu estou me entregando, querendo agradar o externo. Eu estou me entregando tanto, a tal maneira, querendo o entendimento do outro. Como é que eu estou nos meus relacionamentos? Quais sentimentos e eu vivo? E eu preciso mudar, porque enquanto eu não aprender aquela lição, a lição sempre vai estar circundando a minha esfera psíquica, porque é um complexo. Olha, o complexo vai constelar, não é constelação familiar, não, pessoal, é o complexo. Então, o complexo ele vai constelar, ele está ali, sempre as vivências vão ser as mesmas, porque eu preciso sair desse magnetismo. Porque o magnetismo ali da constelação do complexo está me chamando para eu desenvolver algo dentro de mim. Lembra, ela exemplo tão pesado, né? Eu falei, a pessoa tinha um relacionamento lá, o pai era abusivo, o pai fazia isso, fazia aquilo, aí ela cresce uma revolta tremenda, aí vai casar um homem, o homem também é abusivo, aí ela separa, vai para abusivo. E essas experiências estão querendo ensinar para esse personagem, a gente criou essa personagem, essa nossa irmã. Porque enquanto ela não aprender uma experiência, a experiência sempre vai estar se apresentando para o complexo constele. Para ir o sentimento dela enloda e ela veja, ela precisa melhorar dentro dela nesse relacionamento. Será que eu estou cedendo muito? Será que eu estou sendo muito permissiva? Como é? Será que eu estou dizendo não? Será que eu estou me impondo? Como é que eu estou me relacionando para desenvolver? Desculpa, eu prolonguei muito, mas eu vou me colocou situações aí, a gente abordar lá na frente, eu preciso aproveitar o momento. Mas passando aqui para a Lucinaura, desculpa, Lucinaura, depois eu volto para o Valmir de novo, que levantou a mão. Você quer complementar, Valmir, logo? Eu gostaria, para não perder a coisa, se você me Claro, permite, senhora. sim, claro. Então, quer dizer, para mim entender esse complexo, é esse meu sentimento exacerbado da desconfiança, é isso que me persegue, que essa dúvida que eu tenho das pessoas, se vai me trair, se não vai, e parece que, sabe, a partir do momento que eu vou conhecendo mais pessoas, mais isso vai acontecendo, e às vezes eu até, sabe, acabo desacreditando, como teve ali no exemplo, das pessoas, sabe? Falando, nossa, mas é tudo assim? Será que todo mundo esconde? Outra coisa, eu também tenho muito amor, eu sinto que eu tenho muito amor, e parece que as pessoas não querem ser meu amor. Entendi. Não confia, não querem, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Eu sou uma pessoa confiável. Se as pessoas soubessem, elas me confiariam em mim, porque eu sou muito confiável. Eu sou, não sei, não é que eu estou me vanglorizando, eu estou falando qual é uma das minhas características. Eu teria muito amor para dar para as pessoas,
E as pessoas não querem, eu não sei porque o ser humano não quer, ou não confia, ou também eles também têm vários complexos, né? É maluco, Luiz. A Mas pessoa essa sua pergunta é muito interessante, porque isso aí é o que a gente vai sempre falar aí, né? Não estou enrolando, não. O segundo módulo vai ser essa vivência. E aí é para despertar isso em nós, para a gente começar a enxergar. Luiz, eu preciso mudar a experiência com o outro, ou eu mudar o eu sinto sobre aquela experiência. Eu sinto. E está por trás do complexo, o complexo é emoção, e por trás do complexo é o sentimento. E aí eu preciso entender. Mas toda vez que eu passo por essa experiência, e gera em mim de sentimentos da emoção, a gente vai estudar ele, são essas ideias. Eu desacredito do outro, isso me traz repulsa, isso me desacredita em tudo. Isso você comentou, não vou repetir. Então, eu preciso mergulhar no sentimento agora primordial. Eu preciso entender em mim está gerando isso. Será que a forma como você colocou, eu estou distribuindo os meus tesouros, né? É dessa forma, como Jesus colocou, não dê as coisas sagradas. Pessoal, eu vou dar o símbolo. Não interprete, e muitos interpretaram essa passagem de Jesus de outra forma, a gente vai aprofundar lá na frente. Ele diz, não dê aos cães as coisas santas, não dê os porcos as vossas pérolas. O que ele está dizendo para nós? A gente, como o Valmir falou, eu tenho muito amor para dar, mas como é que eu estou dando esse amor? E eu estou buscando esse amor? Será que esse amor eu estou dando de tal forma e eu perdi o amor de mim mesmo e estou buscando no outro? Então, eu preciso entender. E aí eu coloquei tanto no outro, e quando o outro frustra em mim, isso machuca, porque eu dei a coisa mais santa que eu tenho dentro de mim, e a pérola eu tenho mais preciosa, é a confiança. Nesse exemplo, né? Então, eu preciso entender de que forma eu posso dar confiança, Luiz, nos meus relacionamentos, demonstrando afetividade, demonstrando confiança, né? A gente vai dar confiança, a gente precisa demonstrar confiança. Mas de que forma? E aí é individual, homem. Por isso que eu falei, e o arquétipo é igual para nós. Agora, como a gente vai preencher, e aí vai gerar os complexos, a carga de emoção é nossa. Então, eu não tenho uma resposta para dar, mas eu falei ao longo do curso aí, pode ser que desperte em ti aí, e a espiritualidade está aqui para nos ajudar, né? A gente abrir os olhos, né? E vai ser o despertar da consciência. Tomara que desperte, né? esse é o meu sonho, viu? No final desse curso, despertar. Obrigado, Luiz. É isso. Agradecer a Desculpa. Lucinaura, né? Com essa empatia, essa solidariedade, passou aí a vez dela por Valmir, tá vendo? Eu só tenho que agradecer a contribuição dele, né, em expor os sentimentos, né, e dividir com a gente isso, porque nos dá coragem também de aprender, colocar para fora tudo isso que incomoda a gente, sabe? Aí eu só tenho que agradecer a você, Valmir. Eu queria colocar aqui a questão da família. Até Valmir falou também, e a gente sabe que dentro do conjunto da família, dos membros, ali estão, não é por acaso, né, que esse encontro, a gente somos devedores, né, segundo o Espiritismo, e estamos ali para resgatar diferenças entre a gente, né? A gente sabe que agora é interessante, assim, como veio essa família para mim, a minha. Eu, meu esposo e duas filhas. Hoje em dia as duas estão casadas, cada uma tem uma filha também. E a gente, à medida que as meninas saíram de casa, né, para suas casas, eu notei que a gente até se uniu mais. A minha filha mais velha reclamava muito do pai, porque dizia que o pai era bipolar, que ele só criava medos dentro assim, para elas, dizia que tudo que elas iam sair, olhe, cuidado, vai acontecer isso, sempre com um pensamento negativo, assustando, né? E assim, e cá do meu lado eu era aquela que apaziguava, né? Aí, certo dia,
a gente estava conversando os quatro, né? Sem os netos, sem os genros, só os quatro. Aí minha filha mais velha olhou assim para o pai e disse, ô painho, ela chama painho, ô painho, tu sabia que todos os meus problemas psicológicos você é culpado? Foi. É, tudo que eu tenho, eu sou medrosa, depressiva, sou assim assado, e eu sei que tudo tem fonte em você. Aí a outra mais nova disse assim, interessante que os meus problemas têm a ver com você, Carolina, que é a mais velha. Você sempre me cortava das coisas, me deixava no canto, fazia isso, fazia aquilo, e meus complexos, assim, os traumas, vêm de você, que tomava o meu lugar. Aí eu disse, olha, e interessante que os meus problemas vêm muito da mais nova, porque ela foi muito diferente da mais velha. E assim foi. E o pai, olhando assim, aí disse: puxa, agora eu sou a ovelha negra, né? Eu sou culpado de todos os sentimentos e emoções dessa família, né? Agora, porque também ele tem muitos problemas psicológicos, sabe? Entendi. Aí, assim, depois dessa conversa que a gente teve, assim, e colocou outras coisas mais entre a gente ficou mais unidos, assim, começou a compreender mais um ao outro, sabe? Hoje em dia, ontem mesmo, a mais velha chegou para mim que tinha ido para a psiquiatra dela, aí disse, mãe, eu descobri que eu sou bipolar. Eu disse, o que é que tem? Seu pai não é também? Então fica dois na família e fica tudo certo. Não tem remédio para tomar, então é lítio, sei lá. Então toma o lítio e fica tudo bem, sabe? Aí, assim, hoje em dia estamos mais assim, a gente diz o que sente um ao outro, sabe? E a Entendi. gente sabe que a gente está resgatando, está tudo misturado ali dentro, tudo doido e misturado. Sabe? Eu queria comentar foi um tipo até de constelação sem querer, sabe? Tá Que vendo? aconteceu. Isso é bom, né? A gente vai indo buscando os recursos e o próximo slide que eu vou mostrar tem tudo a ver com o que você falou. E a gente tem essa ideia. Dentro da doutrina espírita, a gente fala que a doutrina é uma bênção, né? São Vicente de Paulo tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele assina embaixo. É interessante, ele diz assim, o Espiritismo veio pela misericórdia de Deus, né, e tudo mais, porque se a gente fosse espíritos mais disciplinados, ligados mesmo à questão dos valores, dos sentimentos, não precisaria. Porque o que acontece? O Espiritismo traz aquela visão e amplia essa visão. E aí a gente fica nos fatos, né? Não, isso deve ter acontecido em vidas passadas, isso é aquilo. Isso nos ajuda a criar forças e a gente superar, mas a gente para aí. Isso é um problema. Se eu ficar olhando, eu vivi isso com ele, eu vivi aquilo com ele, eu estou na memória episódio, eu estou na memória semântica, eu estou nas memórias declarativas de uma forma geral, né? E o que a gente vai mudar não é essa memória, e viveu, viveu, e passou, passou, a gente vai mudar o sentimento referente àquela experiência. Porque uma experiência não é igual à outra, mas são semelhantes. Então, eu passei uma experiência, eu não superei, desenvolveu sentimentos em mim contrários à lei do amor, aí vai me dar a experiência de novo para eu regular isso, vai me dando as experiências, vai me dando as experiências, e eu nunca mudo, e aí eu vou ali retardando um processo de mudança desse valor, e aí eu sempre fico buscando esse subterfúgio. Não, mas eu estou perdoando ele, é a última, eu venho com ele, e na outra pode ser, eu fiz isso com ele, fiz aquilo, mas o seu sentimento mudou? Não, mas mudou só o intelecto, entendeu? A compreensão do intelecto. Não é isso que Deus é. Senão ele abria essa memória dos fatos e a gente enxergaria. Mas não é isso. E dos pontos também, eu estou fazendo essas ressalvas para a gente, como estudantes aqui da psicologia profunda, para a gente não ficar nessa psicologia, desculpa, e a minha, vamos dizer assim, a minha arrogância, né? Porque
eu sou tão pequenininho, mas a minha arrogância que eu vou falar aqui agora, nessa psicologia rasa, né? Porque a psicologia rasa é assim, ela vai procurar um culpado, né? Então, ela vai achar, ó, você é assim por causa da experiência que você teve com seu pai. Sim, a experiência contribuiu, mas você não é assim. Isso não determina quem você é. Ela contribuiu, ela tem peso. Ela tem peso, isso a gente não pode ignorar. Mas ela não determinou o que você é hoje. O que determinou o que você é hoje foi a forma que você interagiu com aquela experiência. E a gente vai trazer agora, tá bom? Por isso que eu falei a psicologia rasa, porque ela ajuda também. E às vezes a gente, eu sou assim do meu pai, porque meu pai bebia isso, aquilo. E às vezes a pessoa se contenta naquilo, muda a atitude, né? E às vezes supera. Mas a psicologia que a gente está trazendo é mais profunda. A gente não vai achar culpados, não tem culpados. Como diria um amigo meu, não tem vítimas da vida, Luiz. Não tem vítimas. Né? Existe o erro. Existe responsabilidade, lógico. Mas se eu estou passando por aquele processo, porque eu estou me permitindo. Né? E aí é duro a gente ouvir isso. Vamos devagarzinho e vou colocar de novo, então, tudo bem. Então, se eu passei por essas experiências, pode gerar tudo isso, né? E coisas, a gente pode dizer, é ruim, e coisas boas, a mesma experiência. Para uns pode gerar coisas boas, para outros pode gerar coisas ruins. Então, o que está acontecendo? Agora eu vou trazer mais outros gatilhos. Como me sinto e reajo quando sou aluniada ou aluniado, né? Dói. É dura essa prova? Como eu sinto e como eu reajo? Vamos pensar. Quando eu sou ignorada, ignorado, quando eu sou menosprezado ou menosprezado, quando eu sou incompreendida ou incompreendido, como eu sou abandonado, abandonado. Só está trazendo provas simples, provas que a gente já tira assim de letra, né? São provas aí da vida. Luiz, mas todo mundo vai passar por essas provas aí? Sim, não sou eu que estou dizendo, né? A espiritualidade maior nos diz lá, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, né? Ver aqui agora a questão 132. Não é comum não ficar lembrando questão, pessoal. Então, a gente se apega mais, não vamos achar. O Luiz sabe a questão do livro do Espírito? Não, quem é Luiz, né? Então, tem questões que ficam na nossa memória, a gente já acaba decorando, né? Mas essa questão é muito interessante, porque ele vai perguntar o objetivo, a finalidade da encarnação dos espíritos. E aí eles vão falar, né? É atingir a perfeição e tudo mais, mas para chegar a essa perfeição, a gente vai passar pelas essas tribulações, vai passar por essas vicissitudes da vida. Todos, Luiz, todos. Então, tudo isso que eu estou falando aí são provas, são experiências que nós vamos passar. Luiz, mas eu passo por isso? Aí está o segredo. Né? E isso vai provocar em mim, e Deus criou tudo isso, vamos chamar de Deus, né? Espera isso desenvolva em nós. Porque tem uma finalidade, né? Desenvolveu? Não, senão a gente não estava batendo a cabeça. Então, criaram complexos no sentido assim, uma energia deturpadas. E a gente precisa agora equilibrar essas energias. Aí eu vou trazer aquilo que a Lucinaura colocou para nós aqui. Luiz, Prova a no gente teria seio. que estar vendo o slide. Oi? A gente teria estar vendo o slide agora, porque Isso. não Vocês está não estão vendo, aparecendo não? para mim. Travou? Não. Eu vou compartilhar de novo, então. Tá É, porque bom? não está aparecendo mesmo. Desculpa. Então, ó, tá vendo? Não. Não. Não? Não. Então, vou voltar. Vou compartilhar de novo, vou parar de apresentar. Deve ter acontecido alguma coisa compartilhar. Mas era para estar vendo, ainda bem que o Valmir deu um toque. Eu Eu falei, vou. será que eu vou falar bobagem, né? Não, mas tem que falar mesmo, né, Não, Valmir? eu estava vendo o slide que ele já tinha passado dos gatilhos. Vamos aí, então, para ver se Agora eu vocês estou vendo. conseguem. Estão vendo agora? Era assim, gatilhos quentes. Como sinto e reajo quando sou? Isso, Vou passar todos. Eu falei todos, né? sim. Então, como eu sinto e reajo quando eu sou, né? É. Aluniada, ignorada,
menosprezada, compreendida, abandonada, e no feminino, mas a gente leva também para o masculino. Agora, eu vou trazer ela situação, e a Lucinaura trouxe para nós, prova no seio familiar. Né? Imaginemos que eu tenho mães e pais, vamos botar nas figuras de mães e pais, né? Porque todo mundo vai passar pela esse arquétipo, pela essa estrutura da maternidade e da paternidade. Vamos supor que eu tenho mães e pais astradores, superprotetores, controladores. O que isso vai gerar no meu psiquismo? Agora vamos a outra moeda, né? O outro lado da moeda. Mães e pais permissivos, indiferentes, negligentes. Então, de um lado, eu tenho pais que estão ali mais, né? Aqueles superprotetores, astradores, botando limite, controladores, é saber tudo da vida, e vai colocando até as experiências da pessoa, ele é, e a pessoa viva, ele tem outros, não, é mais permissível, aí até no campo da indiferença, meio que abandona lá, é meio negligente, né? Não pega muito no pé do outro. Coloquei dois extremos. Lógico que tem pais e mães, né, com outras experiências, mas estou colocando as experiências dos dois extremos. O que isso vai gerar no meu psiquismo? Se eu tiver pai e me controla, e é saber tudo da minha vida, e é ditar até eu vou estudar, eu vou fazer de faculdade, aquilo tudo, eu vou namorar, aquela coisa de controlar a vida do outro. E essa experiência me convida a aprender. Primeira coisa. Ah, Luiz, os pais, eles me... a Lucinaura falou antes de passar para o Valmir. Ah, os pais, ó, essa experiência eu tive, criou isso em mim. Hoje eu sou uma pessoa muito insegura, porque ele controlava a minha vida, então eu não tenho iniciativa, eu sou insegura. E criou em mim fobias. Eu não consigo nem falar em público, eu não consigo... Ali eu tenho medo, eu acho que as pessoas estão me julgando a todo momento, eu me sinto ali sufocado, eu quero correr. Quando eu vejo uma expressão de autoridade, já cria aquele complexo em mim, né? A pessoa está ali na televisão, um apresentador, faz a área que meu pai fazia quando me cobrava, minha mãe fazia, eu já cria aquela coisa dentro de mim. Peraí, foi a experiência e determinou isso? Ou ela só foi um estímulo e mexeu em sentimentos dentro de você, e esses sentimentos deturparam porque eram feridas que estavam ali, você não soube curar a sua ferida com o remédio e eu te dei, isso Deus falando, o Self falando para nós, né? E aí você usou essa experiência para alimentar mais ainda a sua ferida, e a experiência era exatamente para você se curar. Será que é duro a gente ouvir isso, não? Lógico, os espíritos superiores não vão falar isso para nós, né? Eles vão falar de outra forma, né? Valmir? Vamos deixar o Valmir falar. É exatamente isso que aconteceu com a minha geração, como muitas, né? E meu pai era totalmente a primeira opção, meus pais. E isso, nossa, acaba com a gente. Quando eu tive que criar, quando criei meus filhos, foi uma... Não bati, mas deixei de castigo demais, não soube dosar. Aí eu tive um filho, né, o Rapa de Tacho, aí foi diferente, eu tive a oportunidade de fazer um pouco diferente, pois agora foi embora, eu quis que ele mudasse, fosse morar sozinho, e saiu sem me despedir, se formou, não foi na formatura, me excluiu do WhatsApp, do Instagram, e você não sabe o que você fez. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu fiz diferente. Né? Então, é meio complicado tudo isso, sabe? Acaba com a cabeça da gente, e para arrumar é trabalhoso. Então, esses pontos a gente precisa olhar. Porque lembra a memória do ego da pessoa, e a gente é muito ligado aos interesses nossos, não é?
Isso não é a gente que está falando, é toda a espiritualidade maior. A gente é muito egoísta, não é? Mas como assim, Luiz? Eu olho muito a experiência sempre tentando acomodar aquilo aos meus desejos enquanto pessoa, não é? Então, a vida vai sempre estar nos chamando para a gente começar a olhar agora um olhar do espírito, do self. A gente é mensageiro dele. É fácil isso, Luiz? A gente faz umas meditações lá e aprende? Não, não é assim. A gente precisa, dentro da experiência, buscar o sentido. E aí, buscando o sentido, nós vamos aprofundando no sentimento que está por trás das minhas carências. Porque nós todos somos carentes. E aí a gente tem que buscar essas carências. Esse é o processo. A aula e vai ter disputando o sentimento, já vai ser um início ali da gente aprofundar nisso. É a última aula do módulo aqui. Só tem mais 3 aulas. A aula dos sentimentos primordial, sentimento da emoção, escutando o sentimento. A gente vai aprofundar nessas questões da subjetividade humana. É difícil, porque a gente está ligado à prova. Eu estou ligado à prova. Luiz, uma prova de autocontrole, de uma pessoa super protetora, controladora, eu não consigo encarar isso sem criar esses traumas em mim. Então, por que o trauma está criando? Porque a prova não vai deixar de existir. Aí a gente tem que mergulhar agora e fazer o contrário, não fica olhando mais para a prova. Ela vai estar lá aí. Então, imagina uma pessoa, e já contei minha experiência aí, mas trazendo, a gente está falando da gente, né? Como o Valmir falou aí, colocou muito bem. E eu tenho medo, um pavor, extrapolo o medo é uma emoção, né, primária, extrapola o medo e vira já algo fóbico, patológico, de ir lá na frente de outras pessoas. Vou colocar uma situação mais leve. Eu tenho medo quando a pessoa tem um cargo superior ao meu, tem uma autoridade, eu tenho medo de ir lá e conversar com essa pessoa. De ir lá e ser natural. Olhar ele indivíduo e respeitar a posição dele e no mundo, mas entender que eu e ele somos filhos, né, ou filhas de um mesmo processo, né? Não vou falar de criador, criadora, mas só para a gente entender. E eu preciso dialogar, preciso. Mas eu tenho medo, me dá pavor, me dá branco quando eu vou, eu fico nervoso, ativo o sistema de medo dentro de mim, e as mãos começam a ficar trêmulas, soas, e aí eu não consigo ordenar, eu não consigo falar, eu saio dali frustrado. O que está acontecendo comigo? Eu vou fugir da experiência, eu vou procurar me entender e encarar essa prova de outra forma. Então, o processo é esse. Luiz, não tem palavra mágica, não tem abra-te sésamo, né? Não tem essas coisas, não. A gente vai precisar se identificar com o sentimento. E para se identificar com o sentimento, eu preciso ter um caminho. Qual é o caminho? As emoções. A gente não chega no sentimento sem as emoções. E aqui eu vou trazer a palavra de complexo. Eu não consigo chegar no sentimento sem um complexo. Então, graças a ele, ele vai ser ativado para mostrar e o sentimento que está por trás dele está pedindo para eu, enquanto ser espiritual, arrumar. Olha, essa prova está te mostrando algo dentro de você e precisa ser observado e olhado com mais carinho. Eu quero mudar a prova. Não, a prova é só um estímulo. Você não entendeu? A prova é só um estímulo, ela sempre vai acontecer, porque sem ela, não vai estimular esse sentimento dentro de você. E sem o complexo, você não vai conseguir enxergar o sentimento. Então, abençoe tudo isso. O complexo é divino. É uma bênção de Deus. Luiz, então a minha fobia é divina. Sem ela, você não conseguiria enxergar e mudar os sentimentos. Algo tem que te afetar.
e você possa enxergar o tesouro que está dentro de você e você precisa lapidar. É simples? Não é, não é. Senão a gente estaria aí conversando, né, Lucinal? Falando nisso, a Lucinal levantou a mão, né? Aqui ficou bem claro o que você acabou de falar. Oh, legal. Então é bom, eu fico feliz. Muito claro. Muito E são claro. assuntos difíceis para falar, né? É. E você ficou claro, então, ó, Isso é claríssimo, desculpe. Lucinal. É só um exemplo bem rápido com tudo que você falou aí. Meu pai era uma pessoa que vivia no pedestal, assim. A gente somos 7 filhos, né? Ele já desencarnou, mas para a gente, ele viajava muito, era ferroviário, e a gente via pouco, né? Nosso pai, mas quando a gente a gente não sabia pedir nem falar com ele. Eu, para pedir uma coisa a ele, eu tremia, 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 ensaiava, 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 terminia, assim, muitas vezes até desistia, ficava nervosa, era uma coisa séria. No final da vida, meu pai teve mal de Parkinson, um bocado de coisa, e passou 8 anos de cama, acamado, né? Teve que passar até a tutela das coisas dele para uma irmã minha, porque ele já não podia resolver mais nada. E foi nesse período que eu conheci meu pai. Foi um momento assim que eu me aproximei dele, ele ficava muito, era acamado, e para dar uma ajuda à mamãe, eu ia para lá e ficava a tarde toda puxando conversa com ele. E eu não sentia mais medo nem nada, também no estado que ele estava, né? Mas eu perguntava a ele, né? Eu queria conhecer ele. Eu nunca tinha conhecido meu pai, sabe? Aí eu perguntava quem foi minha avó, que eu também não, ela já tinha morrido quando eu nasci, como era se ele gostava da mãe dele, como era a relação entre a família, e perguntava a ele as dores que ele sente. Ele tinha aquele momento ele ficava delirando e dizia assim, olhe, feche todas as portas que tem os capatazes, usava o nome até antigo, capataz. Os capatazes querem entrar aqui, bote o cadeado, e tem uma luz ali, está me filmando e não sei o quê. Aí eu dizia muito para ele, papai, o senhor quer fazer uma oração comigo? E a gente fazia uma oração, ele dizia que sim, e fazia uma oração, né? Eu pegava na mão dele. Então foi um momento assim que eu vi que ele não era o monstro que ele se apresentava, sabe? Aí é tão bom quando a gente tem a oportunidade nessa vida ainda de mudar as coisas, sabe? De aproveitar assim o que era um sentimento que você julgava e depois você descobrir que não era daquela forma, né? Entendi. Ele só se escondia, sabe? Aí foi muito interessante, sabe? Essa experiência de vida. Esses exemplos são muito ricos e vêm de encontro, né? A nossa mente aí, a gente vai pululando, a espiritualidade ajudando, né? Porque é exatamente isso, sinal. O complexo do outro vai ativar o nosso. Vamos supor, não é isso que aconteceu, tá bom? A coisa não é simples, mas eu quero só dar um exemplo. Vamos supor que o outro tem um complexo de superioridade muito grande e eu tenho um complexo de inferioridade. E aí o complexo de superioridade dele vai sobrepor ao meu de inferioridade e vai me travar. Eu não consigo enxergar, e por trás do complexo de superioridade dele tem as carências dele. Tem a inferioridade dele também, ele está escondendo, tem muita coisa. E por trás do meu complexo de inferioridade, tem também sentimento de superioridade. E aí eu tenho que trabalhar dentro de mim para eu começar a enxergar no outro as suas necessidades. Porque quando eu enxergo as necessidades no outro, é um espelho, eu vejo em mim e eu me humanizo. Mas é difícil isso, não é tão filosófico como eu estou falando. Porque a gente olha para o outro e a gente vê no outro aquela força, aquela rigidez, aquela coisa brava, e eu tenho muito medo disso, eu tenho aquilo.
E eu tenho que olhar no outro, quando ele mostrar isso externamente, o que está por trás disso, o sentimento dele. E aí, quando eu me identifico com o sentimento dele, isso automaticamente me liberta. Eu vou me identificando com o meu. É um processo. Por isso que a vida vai colocando, como você falou, dentro do seio familiar, é mais nítido isso, né, e notório, as necessidades junto, né? Um tem complexo de inferioridade tão grande, de carência tão grande, de sentir tão pequeno, e por mesmo tempo é ser grande, é superar aquilo, mas a carência, os medos do combate, aí é melhor ficar escondidinho, é melhor fazer tudo, agradar todo mundo, e aí é aceito, e o outro não, o outro já é botar aquilo para fora, e já é mandar, já é isso, mas ao mesmo tempo ele tem, pô, a cabeça dele fica ali, pô, eu estou mandando muito, não sei o quê, mas ele não expressa isso. Então, as coisas vão acontecendo ali para que tudo se constele e a gente se supere. Mas quem tem olhos de ver isso aí no mundo físico? Só através dos estudos. Por isso que existiam as iniciações, para a gente estudar, para a gente entender o objetivo da vida, para facilitar o processo. Só o autoconhecimento vai nos libertar, Luiz? Não falou, né? Se fosse só o autoconhecimento, só via João Batista. Ele era um espírito extremamente, vamos dizer assim, com habilidades. E ali é um clarividente, foi dado faculdade para ele também, de olhar para o indivíduo, falar todas as necessidades que o indivíduo tinha, trazer à tona isso para a luz, o indivíduo enxergava aquilo e ele chamava ao arrependimento, mas dali em diante o que fazer? Né? Aí ele diz, não, vai vir um para falar para vocês como é que faz isso aí, porque a minha tarefa é despertar, trazer para a consciência, você enxergar, você precisa mudar, mas como é que eu mudo? Aí quem vai dar isso agora é outro. E aí Jesus trouxe para nós, não, é falando? Não, vai ter um viver, para a gente ver como é que ele faz, para ele nos inspirar, e a gente está falando desse homem, né? E esse ensinamento agora já não é com as palavras mais, tá bom? Então, a nossa aula, Luiz, é esse trabalho de João Batista. Agora, a vivência, a gente vai ter que se inspirar. Ou a gente vai se inspirar em Jesus, ou a gente vai se inspirar em Madre Teresa, a gente vai se inspirar em alguém que a gente simpatiza e superou isso de tal forma, a carência que a gente tem, e aquilo simpatiza, como é que essa pessoa agia, como é que ela lida com aquilo. E aquilo vai nos ajudando, porque a vida é relacional. E sempre vai ter exemplos para a gente seguir. Tem uns que têm exemplos, por exemplo, né, de grandes administradores, de pessoas que têm ali aquela coisa de administrar, e aí eu tenho carência nessa parte, eu me espelho nessa pessoa, e aí eu vou superando isso. Cada um vai buscando as suas referências no mundo. Mas a nossa referência maior é em Jesus. Então, ele é a nossa, senão a gente se perde também. Então, Deus, eu vou usar essa figura etípica, Deus, né? Pode ser deusa, né? Trazendo a figura de mulher, mas vou trazer a figura masculina, Deus, né? Foi dado esse exemplo para nós de pai também, podia ser mãe, tudo isso é ético, viu, pessoal? Então, vou dar a figura de Deus. Então, Deus, com toda a sua sabedoria, ele fez o quê? Pegou um espírito puro, que já tinha superado todo o processo que a gente está passando, falar, meu filho, vai lá, e todos dá o exemplo para os seus irmãos, porque aquilo vai amarrar elas almas e ele vai ter uma referência, eles vão ter uma referência a partir daquele momento. Então, eles se perdem muito. Então, eles têm que ter uma referência. Então, deu, né? Tem outros que usam outras referências. Se perguntar o islamismo, qual é a referência? Maomé, né? Se perguntar ao budista, qual é? Buda. E assim a gente vai tendo essas referências, né? Vamos lá? E eu estou conversando e olhei agora, a hora voa, né? Mas a aula é boa. Vou ir rapidinho, acho que não vai dar para passar os slides, mas o importante é o cerne da aula aqui, né? Então, entendemos, né, pessoal? Todas essas provas eu vou passar? Vai, com certeza, né? Ninguém é diferente, não, né? Ninguém é privilegiado. Aí, né? Desculpa, e pessoal, vinha aí um animalzinho, eu tive que matar aí no meu pé, viu?
Não vou falar animal e viu? Passou embaixo da minha sandália, do meu chinelo, eu tive que pisar aqui, viu? Ó, tá dizendo eu e Jung, foi uma barata, viu, pessoal? Eu tive que matar uma barata, infelizmente. Os complexos, vocês estão enxergando a imagem aí, então? Agora está tudo certo? Tá, né? Os complexos interferem nas intenções de vontade e perturbam a performance consciente. Eles aparecem e desaparecem de acordo com suas próprias leis. Numa palavra, os complexos se comportam como seres independentes. Olha, e sabe o Jung, ele viu, né? Ó, vamos pegar os pontos. Ele disse que os complexos, ele vai interferir nas intenções de vontade. O que é intenção de vontade? É o orto, é a parte do ego, do indivíduo, é onde a gente tem o controle. Então, o complexo, ele vem do inconsciente, ele vai interferir, como ele fala, na performance consciente. Então, não adianta o ego querer esconder, ele vai eclodir. E quanto mais a gente ignora, mais ele vai ficando forte. Então, o complexo, quando ele vier, a gente tem que olhar e começar a aprofundar nele, para entender. Então, o Jung diz assim, ó, eles aparecem e desaparecem de acordo com suas próprias leis. Porque as leis é do espírito, não é do ego, do ser limitado, é do self, da totalidade. Então, o ego não controla isso. Eu vou falar assim, não, eu não vou ficar magoado por isso. Não, não é eu que controlo. Vai vir agora, depois que a mágoa vir, depois aquela força nos tomar, aí sim a gente tem um controle. E aí entra outras leis. A lei da consciência. O ego agora viu e aconteceu, viu como agiu. Eu não queria falar isso, mas falei. Você falou impulsionado por essa energia. Tudo bem, você percebeu a energia que passou aí por você? Percebeu, isso é sua. Você é trabalhador, você precisa mudar essa energia. E depois que você deixar o corpo, o ego vai submergir de novo no todo e vai renascer de novo. É um processo bonito. O processo da desencarnação é muito bonito. É como Jesus falou, né? É a hora do tribunal. Todos, como disse Paulo, todos terão que passar por esse tribunal, né? Esteja no corpo o bem ou o mal, né? Então, vai vir a energia e o ego nasce. Tem ego e nasce do outro lado da vida, e é muito claro, porque o ego não escondeu nada aí, foi um trabalhador árduo, né? Sempre procurou entender as suas mazelas, procurar melhorar, então aquilo vai dar muito mais luz na formação. Se eu escondo, aquilo vai virar fantasma dentro de mim, eu acordo em regiões trevosas, aquela coisa, morrendo de mim mesmo, né? Então, eu preciso trabalhar esses processos dentro de mim. Estou trazendo aqui para a questão espírita, rapidinho, só para passar para vocês, tá bom? Só para fechar. E a Joana tem 2 trechos e ela nos diz aqui, ó. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, é inevitável, a gente vai ter que subir, mesmo não querendo. É inevitável. Mas se a gente não a gente sofre muito, vai ser empurrado. Agora, se a gente entende o processo, a gente vai subir com mais tranquilidade. Aí ela diz assim, o ser depara-se com as construções do seu passado. Ninguém herda do outro. Eu não sou assim porque meu pai e minha mãe me fez ser assim. Não, ninguém herda do outro. Eu herdei de mim mesmo. O outro foi estímulo, foi. Mas eu herdei de mim mesmo. Isso a gente tem que guardar, viu, pessoal? Para a gente não transferir. Então, ela vai dizer que está esculpido o passado aonde? Nele mesmo, né? Vai estar ali, vai exteriorizar isso e vai afligir, vai limitar. Porque precisa limitar para eu possa quebrar esses limites, para que eu possa depurar isso. Então, para fechar, ela diz assim, esses conflitos que permaneciam adormecidos assumam o comando da personalidade, produzindo dificuldade no paciente para conseguir um edificante relacionamento entre o ego e o self. É sempre essa luta.
mas uma luta, e não é uma luta ruim, porque enquanto o ego estiver querendo fazer seus interesses, vai ser uma luta inglória, né? Ele nunca vai vencer, nunca vai vencer. Porque os complexos vêm da onde? Vêm do self, vêm da totalidade. A gente não consegue vencer a totalidade, o inconsciente profundo. Então, eles vêm. Não adianta eu ficar fingindo. Ah, Luiz, eu sou muito paciente hoje em dia, tá? Eu sou igual o Chico Xavier. Se aquela mulher veio lá, né, e falou assim, e a psicografia que ele trouxe era uma farsa, e cuspiu na cara dele, tum, cuspiu na cara dele. E o Chico, coitado, né, foi lá, enxugou, ouviu aquela criatura, se é eu, meu amigo, eu ia pular no pescoço. Não, eu não sou ainda, eu tenho entendimento, mas eu pularia no pescoço. Aí a gente vai aprofundando nos sentimentos, né? O sentimento daquela criaturazinha, né? E ele mesmo fazia esse papel para e não pudesse se perder nas vaidades e no mundo, ele falava: não, eu sou um cisto, eu sou Chico, tá de bom tamanho. Eu sou um subverme. Ele usava esses termos porque percebe-se que é um espírito que deve ter caído muito no campo das vaidades, mas um espírito que superou tanto, e a vida colocou para ele um espírito do outro lado para alfinetá-lo. Olha que situação. A vida sempre coloca para a gente espírito para, né, nos incentivar, nos trazer para cima. Falou, não, ó, nessa encarnação, você já está bastante depurado isso aí. Vai acontecer assim, quando você estiver ali, na primeira infância, a gente vai deixar ali, dar um melzinho na chupeta, sua mãe vai vir, vai te acariciar, mas depois, meu amigo, aquele conforto que você sente, porque do lado da mãe, né, é um negócio, né? Falo assim, na experiência, a gente tem um materno, aquela experiência de união com amor, porque às vezes a gente tem a união do materno, como o Valmir colocou, e não tem nada de feio nisso, viu, homem? A gente tem essas uniões, isso faz parte do processo. Agora, a gente tem que entender isso para tentar quebrar esses grilhões e a gente ligar o amor, né? Então, o Chico com a mãe dele era uma união muito forte, né? A união, aquilo trazia um alento para aquele espírito, eu não sei nem definir, quando ele estava perto da mãe dele. Mas aí tira esse alento e coloca um outro e já chega intimidando ele, não é? E aí, é trabalhar mesmo? Vai ter disciplina? Eu estou usando minhas palavras, viu, pessoal? Né? Lógico, o Emmanuel tinha mais doçura, né? Mesmo ele sendo firme, ele tinha mais doçura, né, do que eu. Então, ele teve que dar os né? E aí, por quê? Porque o espírito tinha que depurar o restinho que estava no fundo do poço. A gente não tem um monte de sujeira. Então, o espírito não pode fazer isso para nós. O Chico não, já tinha baixado ali e tinha que depurar ali, para ficar a água mais límpida, né? Mas mesmo assim a gente percebeu que a peru ele não tirou, né? Ele falou, pelo menos deixa um pouquinho. Ah, tá bom, nas próximas você vai ver. Brincadeiras à parte, né? Lógico, aí ele vai depurar de outra forma, não precisa mais ir no mundo de prova e expiação, é isso no meu entendimento, né? O espírito ele pode depurar em outros planos. Mas a gente, pessoal, voltando aqui para nós, a gente precisa enxergar os sentimentos. Eu explodi. Explodiu, é natural, os espíritos como a gente. Não vai se culpar aí, não, né? Ah, eu não queria, ai, como eu sou baixo, é vitimismo. Não, sai dessa. Sai dessa. O vitimismo está alimentando o complexo de inferioridade. E por trás do complexo de inferioridade tem sempre superioridade. E assim, a superioridade e por trás tem inferioridade. As coisas não estão separadas. Elas se intercalam, elas se unem. Se a gente pegar espíritos como a gente que está em processo de desenvolvimento, se eu pegar uma pessoa doce, amorosa, né? Aquela afabilidade, eu estou falando num processo de desenvolvimento, estou falando eles já atingiram o nível. Por trás dessa doçura, pode ter muita rispidez, pode ter muita maldade ainda, na mais teor da palavra, pode.
Mas a doçura pode estar muito desenvolvida. Mas se ela não cuidar, a maldade pode sair como um complexo dentro, e foi alguém que deu o exemplo aí, não foi? Chegou uma hora, estourou. E pular no pescoço do outro, começou a cometer um homicídio e falar, meu Deus, o que eu fiz? Né? Por quê? Porque não estava vendo os seus complexos. Quando a gente vê os complexos, a gente se conhece. Espera aí, né? O meu limite é esse. Então, se o meu limite é esse, calma aí, vou sair da cena, vou para lá, vou fazer isso, vou tentar trabalhar dentro de mim. Tudo bem até aí, agora eu vou abrir para vocês. Pessoal, desculpa, aqui vai ficar gravado, né? Eu falei, pisei na barata, mas foi mesmo, saiu aí, eu estou numa asa de praia aqui, né? Então fica fechado, né? Acontece, né? Então tem aí vinha aí, ela andou, veio para eu falei, eu vou pisar e antes que suba, né? E apareça até aqui no vídeo, né? Então eu tive e fiz aí uma barata-cídio, não sei como é que fala, né? Matei a barata, né? Então, tem gente que tem fobia, né? Se a minha esposa, ela é tão pura, ainda bem assim, eu não tenho. Se fosse outra coisa que eu tivesse fobia, é engraçado, né? Eu ia sair correndo daí, já pensou? O pessoal não ia entender nada, né? Brincadeiras à parte, Valmir. Eu não sei se eu tenho muita coisa ainda para falar sobre isso, mas eu achei fantástico você falar sobre a barata, que é a coisa mais simples, mais do que Vai você dar, fazer né? isso que você fez. É isso aí, né? A vida é tão simples e a gente dificulta tudo, né? Verdade. É verdade. Eu fiz questão de compartilhar, foi esquisita, eu tentando uma perna e embaixo pisar na barata, né? Você não está Mas, escondendo nada, você não está escondendo nada, você está falando. É assim que eu quero ser daqui. Já estou tentando daqui para frente, é isso mesmo. Eu acho que é um caminho, né? A gente mostrar como a gente é. Só que isso a gente não tem que se preocupar, porque não é todo mundo que vai gostar. Você entendeu? isso, Valmir, é isso também. Mas o importante é que eu estou me vendo em transformação. Esse é o processo que Jesus nos ensinou. Família que, nossa, não me interessa. Não me interessa, eu aprendi a falar não, não quero agora, não vou agora, não gosto e ponto final. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? E é assim que a gente vai nos melhorando, né? Não se escondendo. Então, quando eu me propus a fazer minha reforma íntima, estar em qualquer reunião que eu estou, de segunda, de terça, eu me mostro do jeito que eu sou, porque é assim que eu tenho que ser, não tem que ser diferente, tem que ser eu, Ó, né? isso mesmo. O pessoal aumentando aí. É legal, né? Simone falando aí, Valmir. E se fosse ela, ela teria morrido, né? A barata. Porque cada um reage de uma forma, isso que o Valmir colocando, trazendo para o nosso aprofundamento da psique, né? Da questão espiritual. E a gente tem que ter seriedade com a gente. Não, essa prova, para mim, eu se comportaria assim, mas por quê? Não para só aí. E a gente aprofundar. O Adu e falou assim: imagina a barata aparecendo no vivo, né, Adu? Você imagina aí, né? Ia roubar a cena, viu, Adu? E a Simone falando, tem pavor. Eu acredito, Simone, tem muitas coisas que a gente tem pavor, como eu tenho pavor de outras coisas. E aí, o psiquismo vai agir, não quer dizer que eu sou fraco, o outro é forte. Não. Cada um tem suas fraquezas e precisa, por trás dessas fraquezas, tem o fortaleza. Então, lembra, e os complexos, eles interagem. E isso é importante para você enxergar dentro de você o que está forte ali, né? Ó, a Marisa falou assim, ó, na raia, uma vez uma barata passou no escuro no meio da noite no meu braço e eu, acordado ainda, pensei, e é isso, tão macio. Levantei gritando, imagina, né? Era uma barata. Então, os casos são muitos, né? Mas trazendo aí para a nossa visão psicológica, os pavores na vida, pessoal, são complexos e precisam e devem ser observados. E aí a gente vai aprender a fazer isso, tá bom? Alguém levantou a mão e baixou. Quem foi? Só para a gente finalizar. Eu vou passar o exercício. Quem quiser falar, pode me interromper. Eu só vou passar o exercício aí, mas pode me interromper.
Mas muito boa aula, né? A aula ficou muito, é boa aula sim, né? Aula vivencial, né? Sem muita firula, né? Então eu tento fazer, mas de vez em quando não consigo. Mas quando dá certo, né? E aí a espiritualidade vai ajudando e incentivando cada um de nós, e a gente vai participando, isso é muito gostoso, né? Ó, exame de consciência, eu trouxe o medo. E no livro Conflitos Existenciais, onde a benfeitora fala assim para nós: apresentam-se os inumeráveis medos. Aí ela vai enumerar esses, né? Perda de emprego, de objetos valiosos, ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais, né? De amar, olha, o medo de amar, o medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos, que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores. Acrescente-se a esses o medo de adoecer, de sofrer, de morrer. E ela poderia ir falando muitas coisas, mas a gente vai treinar. Essa semana vivenciei momentos de medo, não despreze nenhum, não despreze nenhum. Por mais assim, a gente falou, medo de barata, descreva pelo menos um. Por quê? Depois a gente vai aprofundar nisso, fica o registro ali. Aí nas aulas sobre escutando sentimento, a gente aprofunda nesses aspectos, tá bom, pessoal? Alguém levantou a mão para a gente finalizar e ouvir um barulhinho? Fui eu. É que eu lembrei só de uma situação. Quando eu era menor, eu ia entrar na sala e a porta estava do meu lado direito, assim. Aí eu cheguei na porta, olhei para frente, tinha um camundongo. Eu dei um grito tão grande, que ele arregalou o olho, abriu a boca, saiu de um lado e eu saí do outro. Só que daí. Não, mas acho que ele se assustou com o meu grito. Entendi. Porque é que eu lembrei disso agora, porque eu dei um grito tão grande eu só vi o olho arregalado dele e ele saindo de um lado, ele abriu a boca, assim, sabe? Foi muito engraçado, gente. Parecia que estava repetindo o que estava fazendo. Aquele princípio inteligente está naquela experiência ali, condicionou aquele medo do grito, mas ele vai levar aquilo para o resto. Não, brincadeiras à parte, né? Os animais, eles, principalmente os camundongos, né? Eles estão muito espertinhos, né? E é isso mesmo. Ele, com certeza, ele ficou com medo, Denise. Ele saiu correndo. Pois é. Só que daí, coitado, minha cachorra pegou ele depois, né? Mas assim, foi uma questão de segundos, foi muito engraçado a situação. Nunca mais esqueci. Eu tinha acho que 8 anos de idade. Tá vendo? Muito bom esses exemplos, né, pessoal? E agora começa a ter sentido para nós. Ó, eu agradeço, vou finalizar, eu gosto de falar, senão extrapola, e de novo já extrapolei os 6 minutos. Agradeço a todos, ó, a paciência de ouvir e também esse dia o feriado, né? E a gente ir conversando sobre os assuntos tão difícil definir, né? Assuntos da alma, né? Assuntos sagrados, vou colocar aqui a palavra sagrado. Alguém quer falar antes de encerrar ou a gente encerra? Não é a paciência, é a oportunidade de ter ouvido tudo isso e ter a oportunidade de estar vivenciando isso, Luiz. É um prazer. Bom, Eu acredito que não é só para mim, é para todos.